Olá, meus alunos, como vocês estão? Professora Maíra, professora de língua portuguesa aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Chega mais, vamos estudar? Olha, como competência, vocês irão entender a morfologia como um processo longo e espontâneo que se reflete nas relações de significado. E como habilidade, vocês irão analisar processos de formação de palavras por derivação. Assunto de hoje, processos de formação de palavras, a derivação. Processo de formação das palavras. Observe como a canção a seguir se exploram palavras cognatas com os radicais diversos. Bora lá. Envelhecer é o título da canção e eu trouxe para vocês um trecho de Arnaldo Antunes e Genesi Hortinho que diz: a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo para a cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é para valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer, pois quero ver. Como será que deve ser envelhecer? Eu quero é viver para ver qual é e dizer, vinha para o que vai acontecer. Temos algumas palavras em destaque. Sobre elas nós vamos conversar daqui a pouquinho. Mas antes, eu trouxe aqui um trecho do verso lá. A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Meus amores, que temática é abordada na canção? Qual é a temática que nós vamos abordar aqui? A idade, o passar do tempo e as experiências adquiridas ao longo da vida. E eu gostaria que vocês levantassem hipóteses. Porque, de acordo com o eu lírico, envelhecer é a coisa mais moderna. Então, o eu lírico é a voz que conta os problemas do mundo, é aquela voz que está falando no texto conosco. Então, o que será que ele está dizendo? Chegar à melhor idade é um privilégio por ter saboreado a vida. Nem todo mundo passa por isso. Então, é algo da modernidade, está acontecendo. Muita gente está envelhecendo, né? Não no sentido de idade, tá? Não no sentido de se acabar, mas sim de viver intensamente o que a vida lhe dá, o que proporciona, ou seja, a melhor idade. Se você deu atenção às palavras que constituem o verso, deve ter percebido que há uma palavra primitiva que deu origem a todas as outras que dela derivam. Qual é a palavra que originou envelhecer? Qual foi? A palavra velho. Meus amores, a derivação, nós já trabalhamos prefixos e afixos, né? E hoje nós vamos estar dando continuidade com derivação. E tem outro assunto também que nós vamos, na próxima aula, estar vindo e complementando. Então, a vida em sociedade não é estática. Novas descobertas, novas tecnologias, maneiras diferentes de estudar e trabalhar, de se divertir, de estabelecer relações, movimentam a nossa vida. Tudo muda o tempo todo no mundo. O tempo todo nós estamos mudando em constante movimento. Estamos em constante movimento por conta da velocidade das informações de tudo que vem acontecendo. Da mesma forma é a língua. Para acompanhar tantas transformações, a língua precisa ser dinâmica também, criando novas palavras que atendam às necessidades dos falantes. Então, como processo de formação das palavras, há na língua portuguesa muitos processos pelos quais se formam palavras. Os mais comuns são derivação e composição. Derivação, o que é? Consiste em formar uma palavra chamada derivada, a partir de outra chamada primitiva. Então, eu tinha velho como primitivo, formou envelhecer. E o processo de composição consiste em formar palavras por meio de união de dois ou mais radicais. O que é que nós vamos estudar, por enquanto, somente a derivação. O que é derivação? Os tipos nós vamos ver agora, né? Derivação nós já sabemos e agora a derivação, a subdivisão. Derivação prefixal ocorre quando há acréscimo de um prefixo a um radical. Percebam a palavra infeliz. E já sabemos que significa prefixo. Feliz é o radical. Então, essa junção vai dizer que existe derivação prefixal. Essa palavra é composta por derivação
prefixal. Ela foi formada dessa maneira. Já a derivação sufixal, ela ocorre quando há um acréscimo do sufixo a um radical. Na palavra aqui, morrendo, eu tenho morre como radical e o endo como sufixo. Lembra que a gente estudou que era prefixo e sufixo? Bom, dentro da derivação, eles vão estar o tempo todo dialogando. Temos também a derivação parassintética. Quando é que ela ocorre? Quando há acréscimo simultâneo, isto é, ao mesmo tempo de um prefixo e de um sufixo a um radical. Emagrecer. Eu tenho o E como prefixo, o magre como radical e o ecer como sufixo. Então, perceba que nós temos prefixo, radical, mais sufixo simultaneamente. Já a derivação prefixal e sufixal ocorre quando há acréscimo não simultâneo de um prefixo e de um sufixo a um radical. Infelizmente, eu tenho in como prefixo, feliz como radical e mente como sufixo, ok? Tá bom? Vamos lá. Já a derivação regressiva ocorre quando a eliminação de morfemas, desinências, sufixos e etc. no final. Viu, gente? Quando há eliminação. Então, o que foi que aconteceu aqui em falar? Percebam que tem um R. Tirou o R, ficou fala. Combater. Tirou, ficou combate. Pular. Tirou, ficou pula. Derivação imprópria ocorre quando há mudança de sentido. Agora que a gente está falando não de tirar uma letrinha, mas sim de sentido. E na classe gramatical da palavra. Aqui, as duas palavras representam jantar, mas olha o sentido. As garotas saíram para jantar, é um verbo. Já o jantar estava uma delícia, não é verbo mais. Deixou de ser verbo e agora é substantivo. Houve a mudança de sentido e também a classe gramatical sofreu alteração. Certo? Então, aqui foi o processo de formação das palavras apenas por derivação. Na próxima aula, nós vamos ver por composição. Como desafio, eu tenho aqui, primeira questão, a partir do radical das palavras dadas a seguir, forme outras derivadas por sufixação. Volta lá no vídeo ou nos slides e aí você vai ver o que é palavras derivadas por sufixação. Eu tenho folha. Como é que a gente vai formar um derivado sufixal? Eu tenho jardim. Como é que vocês vão formar uma derivação por sufixação? Segundo, observe como no poema a seguir se exploram palavras cognatas com radical forma. O da radical é forma. Forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa e forma. Pelos afixos acrescentados às palavras, verificamos que foi possível a criação de outras. Desse modo, assinado a seguir o processo por meio do qual essas palavras foram formadas, será que foi derivação prefixal? Olha para elas. Ou derivação sufixal. Marca um X, ok? Então, no mais, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, Aula em Rede. Até a próxima aula.